Pois é, Nelson e Marco Baracho. Esses primeiros dias de setembro evocam o início e o fim da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, portanto há 76 anos, tropas da Alemanha nazista de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início ao conflito. No dia 2 de setembro de 1945, portanto há 70 anos, acontecia a rendição do Japão, colocando um ponto final à Guerra Mundial. Na década de 1930, surgiram na Europa governos ditatoriais, totalitários, militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Adolf Hitler, e que pretendia expandir o território alemão. Na Itália, estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, com poderes sem limites e que se aliou a Hitler. Tanto a Itália como a Alemanha passavam por uma grave crise econômica, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções foi a industrialização, principalmente a criação de indústria de armamentos e equipamentos bélicos, aviões de guerra, navios, tanques, etc. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região asiática e do Oceano Pacífico. Esses três países, com objetivos semelhantes, expansionistas, uniram-se e formaram o eixo. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias das forças do eixo, lideradas pela Alemanha, que conquistaram o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios ao norte da África. O Japão anexou a Manchúria e avançou em direção às ilhas do Pacífico, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Em 1941, o Japão atacou a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Após esse fato, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas. Então, de 1941 a 1945, ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período ocorreu uma regressão das forças do eixo, que sofreram derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força nas frentes de batalhas. Os aliados começaram a derrotar o nazifascismo na Europa a partir do dia 6 de junho de 1944, quando houve a invasão da Normandia, num episódio que ficou conhecido como o Dia D. Foi a maior operação aeronaval da história militar, a partir da Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha, em direção ao norte da França. Mobilizou 150 mil soldados, 1.200 navios e 1.000 aviões de guerra. No lado do Oriente Europeu, os alemães foram completamente cercados por tropas soviéticas. E exatamente no dia 22 de abril de 1945, a cidade de Berlim, capital da Alemanha, foi tomada pelos russos. No dia 30 de abril, Adolf Hitler cometeu suicídio. No dia 7 de maio de 1945, o que restou do governo alemão simplesmente se rendeu. O anúncio oficial do final da guerra foi feito a 8 de maio de 1945, que passou a ser conhecido como o Dia da Vitória. A guerra na Europa estava terminada. Todavia, o Japão não se rendeu, a não ser depois de ter sofrido fortes ataques aéreos dos Estados Unidos, que despejou inclusive 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Aniquilado, o Japão finalmente se rendeu
no dia 2 de setembro de 1945. E o Brasil, que vinha sofrendo ataques de submarinos alemães, alguns navios da nossa frota mercante militar, também passou a participar diretamente da guerra, enviando para a Itália, região de Monte Cassino, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistaram a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. Um detalhe importante para nós, aqui de Guaratinguetá, é que o primeiro pracinha brasileiro que morreu nos campos de batalha da Itália foi o sargento Névio Baracho, aqui de Guaratinguetá, tio do colega Nelson Baracho. No dia 5 de setembro de 1945, eram recebidos festivamente como heróis, aqui em Guará, integrantes da Força Expedicionária Brasileira que participaram das operações da Segunda Guerra Mundial na Itália e retornavam da guerra. Portanto, foram fatos marcantes que recordamos neste início de setembro. Obrigado e até a próxima.